Olha só, você pode ser um desses dois tipos de pessoa. Ou você tem dúvidas sobre o que são os arcturianos, ou você nunca ouviu falar, não tem ideia do que eu estou falando aqui de arcturiano. Você viu esse título do vídeo e não sabe o que é isso. Pois bem, para os dois casos esse vídeo vai servir. Então bora lá para você entender quem são esses seres. São seres, os seres arcturianos. Eu sou Rogério Temporim, você está no Sabedoria Cósmica. Aqui a gente fala de várias coisas, todas elas ligadas aí pelo tema espiritualidade. Você vê aqui no canal os assuntos principais e espero que você goste. Então já se inscreve e ativa o sininho e dá a curtida também para ajudar a gente aqui no YouTube, o Sabedoria Cósmica. Pessoal, eu vou direto, já não vai ter vinheta, não vai ter nada, porque esse vídeo eu estou fazendo à noite, aqui a toque de caixa, já que os alunos do Instituto estão aqui me perguntando, todo mundo, hoje passaram o dia perguntando o que são os arcturianos. Por quê? Porque nós colocamos na nossa grade de cursos o curso de cura arcturiana, que vai ser dado pela professora Aline. Aliás, a professora vai estar amanhã comigo aqui tirando dúvidas, a gente vai fazer uma live. Mas aí o pessoal queria saber o que era, não o que era só cura arcturiana. Quem são os arcturianos? Todo mundo perguntando para mim. E aí, para economizar um pouquinho também o trabalho da Aline, eu resolvi vir falar um pouquinho que eu sei aqui dos arcturianos. Então eu já vou direto ao assunto, tá? Vou deixar para vocês aqui, ó, a minha apresentação. E eu queria só pedir para você assim, se você não tem contato com esse tipo de assunto que envolvem os extraterrestres, principalmente porque esse termo extraterrestre, ufologia, é um assunto meio esgarçado já pela cultura pop. Bem, a gente tem que falar disso. São seres que originalmente não são do nosso planeta, né, a origem física dele, porque a origem espiritual e cósmica, a nossa, não é daqui, né? Quer dizer, a gente, nem o nosso corpo, que são coisas que foram se formando, vindo do universo para cá, e nem o nosso espírito tem a origem necessariamente na Terra. Agora nós estamos falando de seres que foram gerados fisicamente em outros orbes, originalmente, e pode ser que eles até se reproduzam aqui. É bem complexo. Vamos ver aqui, ó. Bem, quem são os arcturianos? Então vamos pensar que originalmente os arcturianos são seres muito evoluídos e que eles estão em outro estado de existência física. É uma outra dimensão da matéria, mas cuidado, não é a dimensão da física não. Se vir um físico aqui começar a ficar bravo, não precisa ficar. O uso de dimensão, quando a gente está falando dos assuntos espiritualistas, nesse tipo de situação, dimensões da consciência, é outra coisa. Não é a dimensão da física, do Carl Sagan, lá, do hipercubo, não é nada disso. São outras dimensões de realidade que a gente não entende, né, como elas se constroem, mas elas existem. E se você não acredita que existe, você vai acreditar o dia que um ser desse se adensar dentro do seu quarto, fisicamente. Como aconteceu comigo, eu tenho um vídeo aqui explicando, passei por uma cirurgia física feita por um ser desse, por um problema de saúde. Ostensivo foi o que se chama de abdução, e enfim, é uma situação extrema que eu passei, uma experiência libertadora faz alguns anos. Eu sempre revisito essa história aqui porque ela é bem forte, mas assim, aí você acredita. Aí você acredita, não é? Mas enfim, não precisa, né? São Tomé que quis ver também para acreditar. Acho que ele se arrependeu, passou para a história como aquele que, né, que tem que não acredita, enfim, você não é obrigado a acreditar em nada. Vamos resolver aqui. Mas quando você vê um negócio desse, aí não tem como você não acreditar. Muito bem, mas os arcturianos, eles são seres que você consegue se conectar com eles de outras formas. Eles não precisam, desculpa, eu estou com uma coceira aqui, gente, no nariz. Eles são seres que conseguem se comunicar conosco para além desse adensamento. Muito embora todos eles possam se adensar aqui. Adensar é aparecer para você fisicamente aqui, ó. Vira matéria nossa. É matéria também, mas eles se adensam. Então assim, não são espíritos, tá? Não estão no plano espiritual, são seres físicos. Agora, de onde que vêm esses seres? Esses seres, eles têm o nome deles pelo lugar de onde eles vêm, que é a estrela de Arcturus. É uma estrela aí, catalogada, tá na astronomia, você vai achar ela aí no mapa estelar. Ela está a 30 anos-luz daqui. É uma distância longe quando a gente pensa nos nossos termos.
na nossa situação aqui densa. Mas para seres evoluídos e que estão em outro estado de matéria, as coisas mudam. As leis da física mudam, principalmente da física clássica, né? Da física newtoniana, isso aí tudo muda. Começa a ir mais para a física quântica mesmo. Por isso que a física quântica tem esse flerte com a espiritualidade. Na verdade é o contrário, né? A espiritualidade que tem um flerte com a física quântica, enquanto os físicos brigam muito com isso, né? Ficam pé da vida, ficam pistola, porque a física quântica ela já está indo para uma física espiritual. É uma física espiritual. Tá, então vamos lá. Eles vêm de Arcturus, mas isso não explica muito. Então são extraterrestres de Arcturus, é isso, Rogério? Tá, mas vamos aí em frente. Eles são seres altos, tem de 2 a 3 metros. Como que a gente sabe disso? Quem viu eles, certo? Eu, no caso, não fui visitado por um arcturiano, tá? É uma outra história. Eu sempre jogo aqui, mas eu sei que fica uma polêmica, as pessoas, mas como assim e tal? Eu tenho esse vídeo aí, vamos ver, se eu tiver agora paciência, eu coloco o card para você assistir esse vídeo da minha abdução, e do corte que eu tive, e dos pontos, né? Eu tive pontos físicos mesmo. E tirei fotos, e fui no médico, e fiz tomografia e tudo mais. Mas não era arcturiano. Mas os arcturianos, eles também fazem cirurgias, mas as cirurgias que eles fazem na cura que eles propuseram para esses canalizadores é um tipo de intervenção diferente. Não é essa que eu passei. Essa que eu passei foi uma intervenção ostensiva por motivos particulares que eu tinha que passar e tudo mais, né? Não vai acontecer isso com qualquer um, eu digo assim, qualquer um que não está envolvido com isso e não vai conseguir suportar essa situação. Você imagina uma pessoa ateia, total ateia, aparece a Virgem Maria para ela, desce lá na casa dela. De duas uma. Eu peguei a Virgem Maria um exemplo qualquer. Ou ela começa a acreditar, né? Ou ela acha que está louca e não aguenta a experiência, porque ela não acredita, para ela que não existe. Percebe? Então, assim, tem isso daí também. O extraterrestre não vai aparecer para alguém que ele sabe que vai ficar doido. Eles sabem de tudo isso, né, gente? Eles estão assim, muito... já conseguem entender ali o que está acontecendo com você antes de você respirar. Muito bem. Então, assim, os arcturianos são altos, tem de 2 a 3 metros. Os arcturianos têm a cabeça avantajada. E esse seria aqui não é seria, né? Né, gente? Eu peguei alguns trechinhos de texto aqui, né? Avantajado. Não, é minúsculo mesmo, né? É avantajado. Não, professor, tá saindo errado. Pronto. E assim, avantajada por quê? Porque eles têm o sistema nervoso, né, se desenvolveu mais para comportar, para acompanhar o desenvolvimento do espírito, certo? Por isso que nós não podemos encarnar numa formiga, porque a situação perispiritual, para falar como um termo espírita, todo o nosso desenvolvimento para acoplar um corpo precisa de um corpo equivalente. Eles já são seres muito mais evoluídos, então eles precisam, nesse momento, desse corpo aí, né? Certo? Olhos grandes, tá? Isso a gente tem que imaginar assim, é uma questão toda da fisiologia desses seres que tem suas razões de ser, né? Se perde no mistério aí, tentar descobrir o porquê do formato, da cor, né? Teria que ser um estudo muito, né, fora do propósito aqui. Tá, mas o que importa falar dos arcturianos é assim, eles vêm dessa estrela, eles vêm de Arcturus, eles são seres mais evoluídos, eles são seres que estão numa dimensão de matéria muito mais sutil, mas o principal é que eles transcendem essa matéria, né? Então no estado da quinta dimensão, mas assim, eles são os nossos tuteladores. Eles são os seres que protegem a humanidade dos seus cataclismas, extra-cataclismas, o que vem de fora, por exemplo. Não sei se você sabe, mas isso é um dado que a astronomia sabe, a física fala disso, né? O cinturão magnético que protege a Terra, para evitar que todos os asteroides cheguem. Você sabe que existe isso, né? Isso é científico, tá? Sabe que existe, mas a explicação toda, não, isso aqui foi uma situação, um acidente, né? Por um acidente
ter um campo de força em volta da Terra. Certo? Para pensar nisso. Quem que colocou isso aí? E eu não fui. Nem você, nem ninguém, nem a NASA. Isso aí é realidade, viu, gente? É realidade, eu tô falando, procura aí o campo magnético que protege a Terra dos asteroides. E a ciência sempre vai ter que ter uma explicação, porque a ciência também é ideológica, ela tem que responder tudo. Não tem assim, não dá para responder. A ciência sempre vai tentar responder porque tem essa coisa. Ela que é o porta-voz da verdade, né? Oficial do mundo laico. Então, não é uma crítica, claro, mas é dizer assim, também quando ela não puder responder, ela vai responder. Vai ter que alguém que vai querer responder porque tem que dar conta, né? Mas não dá. Às vezes não dá. Então, nesse caso também não dá. Bem, os arcturianos, eles transcendem a matéria 3D, né? De 3 dimensões, e eles estão num estado que se chama quinta dimensão. Um estado, tá? Pra gente não confundir com a quinta dimensão lá da física. Bem, o Chico Xavier falou deles. Aí já entra uma coisa interessante, porque o Chico Xavier não era ufólogo, mas o Chico Xavier falou pelo menos em 2 ocasiões dos arcturianos. Uma é lá no Pinga Fogo, que é o programa que o Chico Xavier foi entrevistado lá na década de 70, e inclusive lá que ele ficou famoso. Ninguém conhecia o Chico Xavier assim em rede nacional. Ele participou desse Pinga Fogo, acho que era da TV Tupi. Pinga Fogo era um programa de perguntas e respostas, um monte de gente perguntando. Ele foi 3 vezes lá e tinha várias perguntas e perguntaram dos extraterrestres. E aí ele falou que a partir, olha só, o Chico falou, a partir de 2020 até 2060, mais ou menos, alguma coisa assim, nós entraríamos em contato com os seres extraterrestres publicamente. E aquele vídeo da Marinha Americana foi em 2020, né? Vocês sabem o que é quando a Marinha Americana admite os OVNIs, sai em todos os jornais, eles filmando os objetos. E tá aí, né? Será? Né? Quer dizer, o governo americano, a Marinha, admitiu a existência dos OVNIs, dos UFOs. Ponto final, já tem os vídeos aí, né, que foram amplamente divulgados. E isso daí não, né, tá descendo na garganta da ciência ainda, né? Tapa na cara da ciência, né? E né? Da ciência não toda a ciência, né, gente? Tem cientista muito consciente aí, tem até aquele de Israel lá, o ex-ministro que admitiu, que sabe, né, da existência das pesquisas e encontros, né, com esses seres e tudo mais. Tem também a coisa sobre o Oumuamua, né, que é aquela nave, aquela sonda que veio visitar a Terra aqui, falavam que não era uma sonda e tal. E tem um cientista aí de Harvard, muito conceituado, que escreveu um livro, né, O Dia em que Fomos Visitados por uma Nave Extraterrestre, porque eles viram que era, né, não tinha como não ser, tinha propulsão, né? Bem, eu estou falando de um monte de coisa que você não deve saber aqui. Procura Oumuamua também, que você vai ver. Escreve assim mesmo, o nome é havaiano. Bem, vamos lá, eu vou deixar um card também, vai. Eu deixo um card aí, em algum momento eu deixo. Bem, Chico Xavier falou dos arcturianos, e eu estou olhando de lado aqui para mudar certinho, e eles tutelam a humanidade. Então essa informação que eu já falei e que é a principal. Se eles tutelam a humanidade, eles vão ajudar em muita coisa, né? Muita coisa. Primeiro na constituição do planeta, né? Em receptar-nos enquanto raças aqui, ou seja, será que eles estão na origem da humanidade? Claro que tem muitas raças envolvidas nisso, tá? Muitas. Quando a gente fala de Jesus, cadê Jesus? Está aqui, ó. Né? Jesus é uma consciência que está em contato, né, com outros seres. Você acha que vai ficar falando só com a gente aqui? Né? Outras raças. Então tem esses avatares de outras raças. São muitas, né? Deve ter um Jesus lá em outra galáxia cuidando de outra galera lá. Certo? Agora, o que acontece? Os arcturianos, como eles nos tutelam, agora, no nosso momento de evolução, eles se manifestam. E eles se manifestam através de atividades, entre elas a cura. E é disso que trata o curso da Aline. Agora não estou aqui para falar de curso aqui não, só estou para falar dos arcturianos, mas dizer que exatamente a cura arcturiana é uma realidade.
né? Porque esses seres vão conseguir se conectar com a gente, né? Eles vão conseguir nos ajudar em vários assuntos, principalmente na saúde, não só a física, como a mental, a espiritual, certo? São seres muito evoluídos e quando a gente fala de evoluído, a gente não consegue compreender que evolução é essa. Por quê? Porque a gente não é tão evoluído. O que eu quero dizer para você é assim, são seres que estão já num estado de existência, com preocupações, pensamentos, situações que nós não conseguimos conjecturar porque a gente não consegue chegar até aquilo. Então, óbvio que eles conseguem cuidar de nós, né? E eles vão passar por aqui sem nem ver. Você nem vai saber, se eles vierem até fisicamente. Porque é aquela história, eu sempre pego esse exemplo também, o da formiguinha, né? Se tem uma formiguinha aqui na minha mesa, você acha que elas têm consciência que eu tô aqui, que eu sou um ser que raciocina? Eu vou ficar falando de Descartes, de filosofia para formiguinha, vou abrir um livro e vou ler para ela, ela não tem ideia do que está acontecendo. Porque é um livro, tem um computador aqui, não, porque o nível de consciência dela é outro. Eu consigo perceber isso. Ela nem vai ver, ela não vai saber o que eu vou fazer. Daqui a pouco eu vou descer lá embaixo, vou subir aqui. Não é só porque ela é pequena, é o nível de consciência. Então, o que eu quero dizer é assim, imagina a gente para essas consciências aí, eles vêm aqui e voltam a hora que eles quiserem. A gente acha que está vendo. Não, a gente só tem esses dois olhos grosseiros. Grosseiros. A gente não consegue nem ver todos os espectros de luzes e ouvir também, a gente tem um limite ali. Um sapo, você sabia que um sapo ouve a partir de 4 Hz, né? A gente ouve a partir de 15 Hz, ou seja, tem sons que o sapo ouve que você não ouve. É um outro universo, ele está ali e está ouvindo outras coisas. Né? Isso para dizer o sapo, para não dizer o cachorro que ouve para cima. Aí o cachorro vai ouvir, você sabe aquele apito de cachorro? O cachorro ouve 35 mil Hz, 40 mil Hz, a gente ouve até 15 mil, 20 mil Hz. Vai ficando mais velho, você ouve até menos. Quer dizer, o som mais agudo que você imaginar, o cachorro, aquilo ali, ele ouve mais agudo ainda. Então, assim, isso para falar de cachorro e sapo, né? Imagina para falar de um arcturiano. Então, enfim. Gente, então é isso daí. Só para você ter uma ideia, esse aí, aqui na foto, é a imagem, né? Uma imagem, uma representação, uma reconstrução de uma imagem de um arcturiano. Tá bom? E é isso. Então, eu espero que você tenha entendido aí, pelo menos aqui por cima, o que é um arcturiano, o que é essa raça. É uma raça de seres que vem de uma estrela, mas assim, eles estão aqui, já ficam aqui. Aí eu falei, né, eles podem até estar nascendo aqui, porque eles estão aqui nas naves deles, nas instalações que a gente nem vê. Deve ter arcturiano que nasce e morre aqui na Terra mesmo, ajudando a gente. Né? Há informação que eles vivem até 500 anos, que eles vivem numa sociedade, num sistema totalmente diferente. Né? A gente não consegue também ter essa ideia. Tem muita gente que fala assim, é um sistema socialista, é um sistema... Gente, eles estão fora disso já, né? Fora disso já. Outro dia... É verdade isso, né? Tem que falar para vocês. Outro dia eu vi o pessoal discutindo na internet se os extraterrestres são de esquerda ou de direita. Tô falando a verdade, tá? O pessoal discutindo isso, porque a sociedade devia ser mais socialista, ou se eles eram capitalistas, ou tal... Gente, né? Como que a gente pode imaginar que a gente vai enfiar essas consciências, né, essas sociedades que a gente não tem ideia de onde elas estão, dentro dessa ideia de um negócio de esquerda e direita que tem 150 anos, gente? A gente tem que mudar isso, ver a nossa pequenez, né? Às vezes a gente se apequena dentro da nossa própria pequenez. A gente está falando de consciências que, enfim, né, estão totalmente fora da... Não faz o mínimo sentido, né, pensar nessas consciências, né, a partir dos nossos modelos. Gente, é isso. Já me excedi no assunto. Espero que tenha ajudado de alguma forma o vídeo. E se você tiver dúvidas, comentários, deixa aqui embaixo. E daqui a pouco eu estou de volta.